Fala, macacada, tudo bem com vocês? Eu tô aqui no descansozinho de um lanche que acabei de fazer no meu trabalho e estava acompanhando o desenrolar de mais essa cena semanal, né? Sobre o desmatamento da Amazônia e do desprestígio por parte do governo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que é vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Que faz um monitoramento, inclusive, da Amazônia desde 88. Daí eu me senti na responsabilidade de externar aqui algumas opiniões. Vejam só, o objetivo do INPE, senhor presidente, é o de quantificar os desmates de áreas de vegetação nativa e dessa forma fornecer um embasamento para ações de fiscalização, controle, combate ao desmatamento ilegal e etc. Então agora em junho desse ano, o INPE divulgou, como sempre faz e com total transparência, o balanço do desmatamento da Amazônia e chocou a todos nós com um percentual de 88% a mais que o mesmo período de 2018. Vale-se ressaltar que as imagens divulgadas pelo INPE têm uma precisão de 95%, senhor presidente. Isso por si só já satisfaz o que entendemos por ser estatisticamente significativo, pelo menos para um erro de 5%. Bom, isso gerou uma inquietação por parte do presidente da República, só que pelo motivo errado, né? O presidente, ao invés de ficar atônito pelos dados revelados, questionou em público e em cadeia nacional os dados divulgados pelo INPE sobre o desmatamento da Amazônia, dizendo, com toda essa devastação que vocês nos acusam de estar fazendo e das que já fizeram no passado, a Amazônia deveria estar extinta. Primeiro, ilustríssimo presidente, não cabe ao INPE acusar ninguém de ter desmatado nada ou ter criado políticas contra o desmatamento. O INPE não tem obrigação de fazer inferências minuciosas, sejam elas políticas ou quaisquer outras, sobre os dados que eles mesmos recolhem. Apenas eles usam de transparência com o recolhimento de seus dados, inclusive qualquer pessoa pode acessar informações deste monitoramento por meio do site do Instituto, né? Inclusive ter acesso à metodologia utilizada no recolhimento desses dados, que inclusive usam sistemas elogiados na comunidade científica mundial, como o Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por satélite, que é o PRODES, o Programa de Detecção do Desmatamento em Tempo Real, que é o DETER, o Terra Classe, que mapeia o uso da terra após o desmatamento, em parceria com o Embrapa, enfim, além de ser diretamente responsável pela disponibilidade de imagens em um banco de dados chamado DGI-INPE, que tem imagens, senhor presidente, de 16 satélites, como o Aqua, o Terra, o SNPP, o KDMC2, Landsat 1, Landsat 2, Landsat 3, Landsat 5, Landsat 7, Landsat 8, entendeu? O satélite Sino Brasileiro de Recursos Terrestres, Resource 1, Resource 2, ou seja, o INPE é o órgão que tem como responsabilidade apenas registrar e disponibilizar os dados observados em fotografias em um banco de dados. Como isso sempre foi feito de forma transparente, qualquer pessoa que tenha acesso a esses dados e compete aos interessados, inclusive, fazerem lá suas interpretações com relação a esses dados. Sejam órgãos ambientais, seja alguém no computador no seu quarto, presidente, ou até mesmo o senhor como presidente da República. O que não dá para fazer é, como se julgando responsável pelo desmatamento desordenado, né, que você mesmo incentivou em sua campanha, querer agora achar um culpado no meio de pessoas sérias e comprometidas com a ciência do Brasil, como é o professor Ricardo Galvão, cujo currículo é inquestionável e seus subordinados são altamente qualificados. Por fim, e isso é que nos causou total estranheza, é vermos uma nota daquele que a gente julgava o mais ajuizado dentro desse circo, né, que é o ministro Marcos Pontes, endossando de tabela a fala do presidente, ao chamar o professor Ricardo Galvão para apresentar dados brutos do material que já havia sido disponibilizado com total transparência, só pelo pretexto de ter sido incumbido pelo seu chefe, ou pelo chefe maior, né, da tarefa de dar uma bronca no professor Ricardo, por ter falado a verdade também em cadeia nacional. Senhor ministro, o senhor mesmo respeita tanto o INPE, como astronauta sabe muito bem como funcionam os satélites, e mais do que tudo, sabe como os dados são gerados, sabe da fidedignidade desses dados. Não entre nessa onda da teoria das baionetas cegas, senhor ministro. Grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.